Se você está nesse vídeo, é porque certamente precisa escolher um revestimento para o seu piso. Então chegou no lugar certo, eu vou te ajudar com as minhas informações e as minhas experiências sobre o piso vinílico. Sim, piso vinílico, aquele tão procurado e tão desejado pela maioria das pessoas. Será que vale mesmo a pena? Fica até o final que você vai saber. Olá, muito prazer! Para você que está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Kátia e costumo dividir, compartilhar aqui no canal algumas das minhas experiências, minhas compras, gostos, dicas de organização, de casa, enfim, de tudo que faz parte do universo feminino. O nosso vídeo de hoje foi gravado com muito carinho e pensando nas dúvidas que todos nós sempre temos com relação à escolha de um piso para revestimento. Há algum tempo atrás, eu decidi que faria uma pequena reforma no andar de cima da minha casa, mais precisamente em 2021. Então, na hora de escolher o melhor revestimento, pois eu tinha na minha casa piso frio, revestimento cerâmico em todos os ambientes, eu optei pelo piso vinílico, pelo conforto térmico, pela praticidade de instalação e pela beleza que as réguas amadeiradas trazem para o ambiente. Pesquisei muito e depois de muita procura, assistir muitas dicas, muitos vídeos, pesquisei valores, qualidade dos itens, eu optei por comprar na Leroy o piso vinílico colado. Sim, eu comprei o colado. E para isso eu fiz um pacote com a instalação. Na época, o piso que eu comprei era o Eucaflor. Eu vou mostrar depois para vocês, eu tenho algumas réguas guardadas. Eu vou demonstrar para vocês qual foi a minha escolha. Eu escolhi o Eucaflor de um tom de amadeirado mais frio, mais acinzentado, de acordo com o gosto do meu marido e o meu gosto para o nosso quarto. Então eu comprei o pacote que continha a cola, a massa niveladora, os rodapés e o piso propriamente. A instalação eu ganhei porque era uma promoção de instalação grátis. Então foi muito tranquilo. Fizemos a compra, escolhemos o material chegou dentro do prazo. Todo mundo que conhece a Leroy sabe que é uma loja muito bem conceituada, eles têm um ótimo atendimento nesse quesito e a entrega transcorreu tranquilamente no prazo normal. A pessoa indicada para a instalação, antes da instalação, eu recebi e-mail com o nome, a identificação do profissional que viria até a minha casa, todos os contatos da Leroy, tudo é muito bem organizado e muito seguro a gente contratar esse tipo de serviço. Então, eu fiquei muito tranquila com relação a isso. Primeiramente, uma dica importante: todo piso vinílico, ele demanda um piso perfeitamente nivelado na sua base. O que isso significa? Significa que apesar do piso vinílico se prestar a qualquer tipo de base, ou seja, qualquer piso pode receber o piso vinílico, ele precisa ter uma superfície completamente lisa, completamente plana, porque ele é extremamente sensível a qualquer relevo. Então, como eu disse a vocês no início do vídeo, eu tinha em toda a minha casa o piso cerâmico, revestimento cerâmico, piso frio, com rejunte, muito bem colocado, mas eu já estava cansada daquele acabamento. Nós já tínhamos a casa há mais de 12 anos e nós estávamos já verificando algumas imperfeições, alguns pedacinhos danificados, enfim, gostaríamos de mudar. Então, o primeiro passo para a aplicação do piso é a nivelação da base. Então, é o seguinte: apesar do meu piso estar numa condição boa, o profissional chegou na minha casa, né, com o ambiente totalmente livre, desocupado. Ele preparou a massa niveladora, que é uma espécie de cimento, com uma secagem bem rápida, não é? Com uma textura também bem mais líquida, bem mais fina do que uma massa para reboco, enfim. Ele prepara aquela base e vai aplicando em toda a superfície. Por quê? Porque o piso vinílico, sendo aplicado diretamente sobre um piso com rejunte, ele vai marcar.
e é em muito pouco tempo. Então, assim, em menos de um mês, caso nós não tivéssemos nivelado a base para colocação do vinílico, em menos de um mês, o meu piso estaria com aquela marcação dos rejuntes na parte de baixo. E eu acho isso extremamente feio. Eu, particularmente, não gosto, né? O investimento para aquisição de um piso vinílico não é baixo, então eu acho que vale a pena nós termos todo o cuidado para que a aplicação e o resultado fique excelente. E assim foi feito. Os profissionais chegaram na minha casa, aplicaram a massa niveladora numa espessura muito fina, a ponto de somente nivelar realmente cerâmica e rejunte, não é? E foram embora, deixaram secando. No outro dia, eles retornaram ao ambiente e verificaram que ainda não estava completamente seco. Isso é muito importante. É preciso que a base niveladora esteja completamente seca para a aplicação do vinílico. E assim foi feito. Eles retornaram, então, no dia seguinte. Então, eles levaram 3 dias para fazer a colocação. O que eu acho super tranquilo, é um prazo muito bom. Feita a colocação do piso, que é feita com cola, uma cola específica para piso vinílico, uma cola com uma textura não tão densa e nem tão líquida, né? Eles aplicam aquela cola em toda a superfície com espátula fina, uma espessura bem fina, e vão colocando as réguas com a paginação adequada, a paginação escolhida pelo cliente, logicamente. Então depois eu vou botar um takezinho para vocês aqui, para mostrar como está a situação do piso hoje, tá? Para vocês terem uma ideia. Então esse piso ele é colado, e a partir do momento que ele vai sendo colado, ele já o trânsito sobre ele é tranquilo, pode caminhar, não tem problema algum. Aí ele terminou, completou todo o ambiente, e em seguida ele veio aplicando os rodapés. Eu vou mostrar para vocês também num take como é que ficou. Então assim, ó, com relação à aplicação do piso vinílico colado, é muito tranquila, muito eficiente, não tem sujeira, apesar de haver a necessidade da massa niveladora. A aplicação não tem sujeira, não tem quebra-quebra, e é muito tranquila. Então, é muito recomendado, sim, né? Eu gostei bastante do resultado. Então, essa foi a escolha para o andar de cima da minha casa. Vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui uma régua, que eu tenho algumas sobras. Esse aqui é o Eucaflor, tá? Ó, esse aqui foi aplicado no andar de cima, tá? Ele é bem largo, bem largo. Ele tem 3 milímetros, eu esqueci de mencionar, mas é o Eucaflor de 3 milímetros, ó. E ele é emborrachado, tá? Isso aqui é uma borracha, tem uma película com a cor, né? Uma película de plástico, teoricamente, com a cor e a gravação. Ele não é liso, ó. Ele imita as ranhuras da madeira. Então, ele é muito bonito. Como eu falei, nós escolhemos uma tonalidade fria, amadeirado mais para o cinza, porque nós não gostávamos de um tom muito aquecido para o ambiente. Então, nós optamos por esse aqui. E realmente ele é muito, muito, muito bonito, tá? 3 milímetros, então gravem essa informação que depois nós vamos lá no final voltar a falar sobre isso. Cerca de um ano depois, nós decidimos fazer a mesma coisa no andar de baixo da casa. Um ambiente bastante grande, bem maior do que eu utilizei aqui em cima. Só que eu não conseguia encontrar uma mão de obra adequada, né? Não tinha uma promoção como na da Leroy, né? Os preços na Leroy daí já estavam um pouco mais caros, e eu queria fazer aquilo com uma certa rapidez, com uma certa agilidade. Então, depois de muita pesquisa, muita procura, eu acabei optando pelo piso autoadesivo, que também é vinílico, também tem 3 milímetros de espessura, mas eu mesma fiz a instalação. Sim, é muito tranquilo. Como é que foi feito? Eu comprei esse piso, deixa eu até ver aqui a marca, ele é Tocfix. Tô colando aqui porque eu anotei algumas informações para não esquecer de compartilhar com vocês. Eu comprei na Cassol Centerlar. Para quem não é aqui da região sul, a Cassol é de Santa Catarina, se eu não me engano, aqui da região sul, tem algumas lojas aqui, mas ela tem um site maravilhoso e ela entrega para todo o Brasil. Então, Cassol Centerlar. Eu escolhi
um modelo também de 3 milímetros, autoadesivo, com uma cor também fria, né? Um amadeirado mais frio, um pouquinho mais escuro que esse, mas vocês vão ver depois quando eu mostrar a lâmina para vocês, que ele é mais estreito, ele tem 15 centímetros de largura, tá? Então assim, é um pouquinho mais demorado a aplicação porque ele é mais estreito que o outro que eu comprei anteriormente. Comprei, retirei, trouxe para casa e tinha a questão do nivelamento da superfície. Eu não queria fazer obra, eu não queria comprar a massa niveladora e fazer toda aquela coisa de nivelar todo o piso. Então eu fui em busca de algumas informações na internet e eu vi muitas pessoas que utilizam para nivelar somente os rejuntes, o rejunte acrílico. Então preste atenção, se você quer colocar o vinílico, vai colocar o vinílico por conta própria, não vai contratar uma mão de obra especializada e não tem também muito dinheiro para investir, o rejunte acrílico, veja bem, o rejunte acrílico, ele é bem indicado para fazer um nivelamento somente nos rejuntes. Quando a nossa cerâmica não é aquela retificada, ele forma uma depressão na parte do rejunte. Ainda mais se o rejunte for um pouco antigo. Ele vai desgastando e vai tornando mais profundo aquele friso. Então é preciso que nós tenhamos o melhor nível possível nesse piso para poder fazer a aplicação do nosso vinílico. Então foi isso que eu fiz. Eu comprei o rejunte acrílico e com a ajuda da minha mãe, nós fizemos um nivelamento, digamos assim, em todos os rejuntes da parte de baixo da casa, que inclui sala de estar, sala de jantar e mais um ambiente e a cozinha também. Ficou um lavabo de fora e um escritório que eu também não coloquei. Então assim, é uma área bem grande, né? Mas nós conseguimos fazer em 1 dia e meio, para vocês terem uma ideia. A aplicação do piso, a aplicação do rejunte foi feita em 1 dia, né? Nós preparamos o rejunte, a mesma coisa, ele é solúvel em água e tudo mais, e a gente fez aquela aplicação com uma espátula, né, para tentar nivelar o máximo possível a superfície de cerâmica e seu rejunte. No outro dia, após bem seco, nós limpamos bem, porque tem que tomar cuidado, ele não pode ter nenhum, como eu falei para vocês, nenhum relevo, nenhuma pedrinha, nada que possa marcar o seu piso ou causar alguma imperfeição após a aplicação. Limpamos, aspiramos bem, deixamos ele o mais limpo possível e começamos a aplicação. Ele é muito simples, vou mostrar para vocês. Vou pegar que tá aqui ao chão. Ó, ele é mais estreito, conforme eu falei. Esse aqui eu tenho só um pedacinho aqui que eu trouxe, ó. Mas ele também é muito bonito, assim como o outro, ó. Ele também tem a mesma gravação de madeira, imita os nós. E ele tem aqui atrás o liner, ó, a proteção que, ó, permite destacar. Vocês percebam que ele tem essas setas aqui que indica a posição que deve ser aplicada. Então, quando você inicia a aplicação do piso, do vinílico, você precisa observar a direção que você vai escolher para colocar essas setas. Se você escolher uma determinada posição dessas setas, todo o piso precisa seguir o mesmo sentido. Isso é importante porque ele vai apresentar variação de tonalidade conforme o movimento. Então, é preciso respeitar essa indicação aqui das setas. Então, nós fizemos a aplicação, é muito simples, a cola que vem, o adesivo que vem no piso é muito bom, ele cola de fato, né? A gente precisa tomar cuidado para posicionar ele bem certinho, porque ele vai de fato colar e ele não sai depois com tanta facilidade. Às vezes, se a gente vai tentar arrancar, ele até se rasga, né? Deforma, porque ele tem um adesivo muito bom, realmente. A gente fez a aplicação e a exemplo do outro colado, ele também pode ser manuseado e utilizado, o trânsito é liberado assim que a gente aplica, não tem problema nenhum. Então assim, vamos agora comparar os prós e os contras, e agora a gente vai comparar os dois, tá? Com relação à aplicação, ambos têm a mesma facilidade. Claro que o vinílico colado, ele demanda
a aplicação da cola na superfície aos poucos, não podemos também aplicar a cola em todo o ambiente, né? Ele vai sendo colocado a aplicação com a espátula aos poucos e vai sendo disposta as réguas de piso. Enquanto que o outro a gente compra já com seu adesivo, destaca a proteção e vai posicionando no piso. Ambos necessitam de um piso extremamente nivelado. Se você não se importa com as marcas de rejunte que ficam aparentes depois de um tempo de utilização, esse é um piso tranquilo, você vai lá, compra e aplica e fica tudo certo. Mas eu confesso que particularmente eu não gosto muito que apareçam aquelas marquinhas. Então, por isso que eu recomendo que se você, assim como eu, não gosta de ver aquela marcação, faça o nivelamento, se não com a massa niveladora, com o rejunte acrílico, que também se presta muito bem a esse propósito. Conservação. Gente, não tem coisa mais prática do que o piso vinílico para a limpeza. Ao contrário do piso laminado, ele não é tão sensível à umidade, à água, como o outro, né, que é uma lâmina de madeira, obviamente. Ele não resiste à umidade excessiva. O nosso piso vinílico, sim, ele é bem mais resistente a esse tipo de problema. Quero relatar para vocês o que aconteceu com o piso vinílico colado da parte superior da minha casa. Após um ano da instalação, nós tivemos uma tempestade fortíssima aqui na região, tivemos muitas avarias na casa, janela quebrada, eu estou bem no ambiente que aconteceu isso tudo. Janela quebrada que está aqui ao meu lado, telhado, enfim. Houve muitas avarias e muitos estragos na minha casa e, consequentemente, a retirada de alguns móveis rapidamente, de forma apressada, arranharam bastante o piso do andar superior, né? Em função da emergência, enfim, e da falta de cuidado que nós tivemos na hora daquele socorro, né? Ele arranha tanto o colado quanto o autoadesivo, é a mesma sensibilidade. Porém, na utilização normal, no trânsito, de calçado, no arrastar uma cadeira levemente, ele não danifica facilmente, tá? Então é muito tranquilo, ele tem uma boa durabilidade. Confesso a vocês que a durabilidade daquele colado, aquele que eu contratei o serviço da Leroy e foi colocado aqui no andar superior, ele está com um aspecto mais bonito do que o autoadesivo, tá? Ele tem uma resistência maior, então gostei mais da resistência do colado. Mas com relação à beleza, esse que eu apliquei aqui em cima, que é o colado, ele é um pouquinho mais fosco. Então, o que eu faço? Às vezes, quando eu acho que ele tá com uma aparência meio assim, meio xoxa, eu passo produto específico para piso vinílico ou até mesmo aquelas ceras solúveis em água ou cera de alto brilho, não tem problema. Aquela cera líquida que a gente passa com um mop normalmente, ele dá uma reavivada naquele tom de madeira, naquela cor, fica com um leve brilhinho, que eu não gosto de piso muito brilhante, mas aquela coisa bonita, luminosa, né? Ele dá um aspecto muito bonito e dura muito aquela aplicação. Então, a conservação é super tranquila para os dois, tanto o colado quanto o autoadesivo. E assim, valores. Nós temos hoje em dia, na época em que eu apliquei tanto um quanto o outro, eles tinham um valor bem salgadinho, bem elevado. Mas hoje nós já encontramos algumas promoções bem vantajosas, é só procurar, é só garimpar que a gente acha. Então assim, se eu fosse falar sobre o que eu escolheria hoje, um piso frio, um porcelanato, um laminado, o laminado ainda é uma boa opção para quem tem criança em casa, porque ele traz um conforto térmico muito bom, né? Ele tem um isolamento acústico muito bom também, ele não faz barulho com salto, com sapato, aquela coisa toda, e ele é bem apropriado para ambientes muito frios, né? Como aqui, sou do sul, Rio Grande do Sul, então ele traz aquele aconchego, aquela sensação gostosa no inverno, tá? A limpeza, como eu falei, é muito prática, a manutenção
incrível, rápida, não tem aquela neurose que todas nós, donas de casa, temos em conservação, limpeza e higienização de rejuntos, porque ele não tem, ele tem praticamente uma junta seca, né? Ele não apresenta nenhum tipo de rejunte, então a gente não precisa se preocupar com aquela coisa de ficar esfregando o rejunte para ficar clareando e tirando aquele encardido que inevitavelmente acontece. Então assim, ó, se você estava na dúvida com relação aos benefícios do piso vinílico, vou dizer que vale bastante a pena, ele tem um custo-benefício excelente. O único cuidado que você precisa ter é, sim, o manuseio de móveis pesados num ambiente. Se possível, você coloque aqueles protetores de feltro nos pés dos móveis, cadeiras, móveis que vão ser manuseados eventualmente, porque no mais ele funciona perfeitamente bem para ambientes domésticos. Nós sabemos que existem vinílicos com uma espessura mais alta para ambientes comerciais, eles são mais resistentes a alto tráfego. Então assim, se você optar por isso, você também pode botar um vinílico para alto tráfego na sua casa, porque você vai saber que ele vai trazer mais tranquilidade e mais conforto na hora de você arrastar um móvel, alguma coisa, sem aquela preocupação de danificar. Então era isso, eu acredito que eu pude deixar algumas contribuições para você que está escolhendo o seu piso novo. E nesse momento eu vou te perguntar, você já se inscreveu no canal? Você está inscrito no canal? Não ainda? Então agora é o momento. Inscreva-se aqui, porque todas as semanas eu tenho 2 vídeos e esses vídeos são de diversos temas, diversos assuntos. Se você não gosta de moda, não gosta de decoração, não tem problema. Nós falamos aqui também de reforma, de obras de construção, nós falamos de tudo que faz parte da nossa rotina, da nossa vida e de tudo que a gente precisa compartilhar com as pessoas. Se você gostou das minhas dicas, eu peço que curta, deixe um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso tema é relevante e entregue para cada vez mais pessoas. Eu agradeço muito a presença de vocês e até a próxima. Tchau!